Olá, você que é seguidor do Atual, site de maior credibilidade do Amazonas. Segunda-feira, uma semana imprensada por dois feriados. Um feriado da Pátria e o outro, que é anterior, o feriado do Amazonas. Nós estamos aqui no escritório do Ralph Assayag, ele que preside o CDL. CDL é a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, e aqui na sala dele eu verifiquei que tem muitos troféus, muitos agradecimentos, li alguns de Forças Armadas, homenagens ao trabalho dele que não é de hoje. E aí eu pergunto ao senhor, presidente, dois feriados, única semana, impacta o comércio aqui em Manaus? Muito, principalmente no momento que nós estamos precisando de fazer venda, de dar emprego e de poder até ampliar o número de empregos. Quando nós temos um feriado, muitas das pessoas, com um feriado prolongado como esse, muitas das pessoas viajam e as vendas caem. E aquela loja vive exatamente da venda. E o vendedor precisa ter também o volume de venda para ele poder tirar, aumentar até seu salário. E até algumas lojas poderiam estar ampliando o número de funcionários, mas com feriado acabam reduzindo. Isso é a grande preocupação que nós temos. Dentro disso, nós estamos fazendo um trabalho para que no dia 5 as lojas não fechem, vão fechar uma minoria, 20%, para que a gente possa manter não só a venda, como manter também os funcionários e dentro disso daí poder diminuir o impacto até no salário deles e no volume de vendas. Na quinta-feira se funciona normalmente, na sexta-feira o horário do comércio vai ser das 8 até meio-dia, alguns lugares até as 13 horas, porém os shoppings devem começar a abrir a partir de meio-dia e levam a parte de recreação, alimentação, até o horário normal das 10 horas da noite. Isso tudo para que a gente evite a perca de salário, de emprego e que a gente não perca a venda no momento tão crítico que o Brasil está passando, onde nós precisamos dar emprego. Eu vejo tanta gente falar, não, emprego e renda, mas só quem dá realmente o emprego são aquelas pessoas, são aqueles empresários que abrem um novo negócio, tanto na indústria, no comércio, como no serviço. Fora disso, eu não vejo outra maneira, ou ser funcionário público. O senhor tem acompanhado, se é que tem tempo para isso, a propaganda eleitoral e as propostas dos candidatos? Eu percebo que o CDL continua convidando candidatos para ouvir suas propostas, né? Candidatos ao governo do Estado, principalmente, não sei se é Senado, e se os senhores colocam, evidentemente, essa preocupação com relação ao comércio. Olha, primeiro nós levamos realmente os quatro, no caso, os quatro que tiverem com até 2 dígitos, nós vamos levar a CDL, já levamos 2 candidatos. O que mais me preocupa é que eles poderiam ser um pouco mais humildes em relação a perguntar o que é que vocês querem, não o que ele quer. Eu acho que isso aí faria grande diferença. E eu acho que nós que estamos há quantos anos dentro do comércio, lojas que têm aqui até 100 anos já, deveriam estar dizendo, olha, o bom é dessa forma. Não muitas vezes o candidato que nunca empresário foi e fica simplesmente dizendo que vai dar emprego. Eu acho que o que nós fazemos lá é dar as propostas, mostrando para eles o que realmente nós precisamos nesse momento para a sobrevivência. E o pior de tudo é que a burocracia é o grande maior entrave da gente não dar mais emprego. Tem lojas que ficam prontas e praticamente só depois de 90, 120 dias que elas podem abrir por causa da documentação. Isso é muito ruim, isso aí desanima, e se desanimar os empresários dos 3 setores, as lojas não abrindo, não vai ter de forma alguma nenhum governo que vai dar certo. Doutor Ralph, além dessa situação da burocracia que não é de hoje, que o senhor reclama, e o senhor reclamando, o senhor dá voz aos comerciantes também, aos empresários. Energia cara, atrapalha também? Muito, muito. Só que eu acredito que nós estamos fazendo alguns procedimentos agora mesmo, levantando o que nós podemos fazer da energia solar, o que nós podemos trocar o nosso parque de energia. Não é tão difícil, eu acho que os empresários vão começar a trabalhar. Nós estamos com uma empresa de Belo Horizonte negociando para usar a queima que hoje é feita do lixão, do nosso lixão daqui, utilizar essa queima, transformar em energia e dar pelo menos para as empresas de médio a pequeno porte. Com isso, elas reduziriam quase 30% o valor da sua energia para dar uma alta sobrevivência.
porque as grandes já compram no Mercado Livre e com isso também facilita a vida delas. Então eu acredito que se os governos tivessem vontade real, eles poderiam ajudar mais e nós poderíamos ter um custo menor e passar um menor preço para o nosso consumidor, com isso ele poderia comprar mais. Os comerciantes também são impactados pela onda de insegurança, ou seja, eu não me refiro apenas ao fato das pessoas, cidadãos, sendo assaltadas, mas eu digo lojistas, lojas, enfim. Olha, com certeza o volume realmente dessa molecada que eu digo, precisa ser muito mais ativo. Eu sei que tem o chamado direitos humanos, mas nós temos que ter cuidado também com nós que vivemos, que damos emprego, que trabalhamos, e isso não está sendo visto. Me preocupa muito essa situação, porque você não pode deixar nada se não é roubado. Então nós precisamos de uma força-tarefa muito mais rígida, muito mais forte, e que a gente possa realmente dar tranquilidade às pessoas de ir e vir sem ser assaltada, que hoje ninguém sabe mais. No centro de Manaus, o atual esteve semana passada e notou uma grande quantidade de pessoas morando nas ruas, nas praças. São várias as causas para isso. Prejudica o comércio afugentando compradores? Muito, muito. Nós temos ido à prefeitura, nós temos ido ao governo do estado, um joga para um lado, outro joga para outro, e não entendem que praticamente, para você ter uma noção, entre ali Guilherme Moreira, o volume de pessoas dormindo à noite, onde tem os hotéis, onde vem o nosso turista e vê aquele monte de gente dormindo na rua, eles não querem mais voltar. E aí o que acontece? Os hotéis acabam, não vai para aquele hotel porque ele tem um monte de morador de rua. Eu acho que isso tinha que ser tomado. E eu digo o seguinte, com os recordes que nós estamos fazendo, crescimento, apesar de tudo, crescimento da arrecadação do Estado, tem que ter uma vontade de governo. Se não tiver, não vão ser 10, 20, 50, 100 moradores de rua que não podem resolver. Podem sim, mas tem que ter a vontade de governo. Quero agradecer ao senhor. Gostaria só que o senhor, mais uma vez, nos respondesse agora, aliás, se o Dia dos Pais foi bom para o comércio ou não. Olha, nós gostaríamos que fosse mais, mas nós tivemos aí em torno de 2%. Era o que estava programado dentro da pesquisa. Poderia ser mais? Poderia. Nós tivemos o problema todo de greve dos caminhoneiros, tivemos uma série de coisas. Então, o que a gente espera é que a gente possa crescer um pouco mais. O que eu vejo se nós conseguirmos ampliar o nosso número de lojas e conseguirmos dar um maior número de emprego, nós vamos sair da crise mais rápido. Mas se os governantes não entenderem que tem que deixar os empresários trabalharem com tranquilidade, diminuindo a burocracia, que é cada vez pior, não melhora, nós vamos reduzir, e eu quero saber o que é que os governantes vão fazer com tanta gente. A marginalidade vai aumentar, a saúde vai piorar e cada vez mais nós vamos sofrer mais. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Atual. Eu que agradeço e espero aí estar sempre contando com o Atual em todas as entrevistas. Amazonas Atual lembra você que você pode compartilhar nossas lives e também rever vídeos já publicados no Facebook e no YouTube. Basta você acessar amazonasatual.com.br/TV Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. Muito obrigado. Beleza, meu. Bacana. Tem uma ideia de quantas lojas